Olá! Hoje é terça-feira, 17 de junho, e esta é a nossa terceira edição do dia. E nessa edição a gente vai mergulhar um pouco nas fontes que exploram como o Islã está se articulando, sabe? Como uma força ética e também política para responder a essa crise climática global. O foco principal vai ser um documento-chave, o Manifesto Al-Mizan. Para isso, a gente tem aqui textos teológicos, algumas reportagens, da Al Jazeera, Christian Science Monitor, Environmental Health News, Religion Media Center e também documentos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouco a origem, os valores mais centrais e, quem sabe, os impactos iniciais desse manifesto Al-Mizan. Vendo como ele inspira ações ambientais bem concretas, e com base na fé. Para começar, assim, parece que a crise climática está meio que chamando as religiões para um novo papel, um protagonismo diferente. E bem no centro desse movimento de resgate espiritual muçulmano está ele, o Al-Mizan. Exato. E a origem do Al-Mizan é bem interessante. É, na verdade, um pacto ecológico, fruto de um trabalho assim bem minucioso. Foi redigido por 12 ecoteólogos muçulmanos. A liderança foi do Fazlun Khalid, que é o fundador da IFES, a Fundação Islâmica para Ecologia e Ciências Ambientais. E não foi rápido, não. Foram 4 anos de consultas, conversando com mais de 300 instituições islâmicas. Um trabalho de fôlego. Nossa, bastante gente envolvida. Muita gente. E o nome Al-Mizan, ele vem direto do Corão. Significa equilíbrio, balança. O documento é, na essência, um chamado para quase 2 bilhões de muçulmanos reassumirem esse papel de califa, que é basicamente o guardião da terra. Guardião da terra? Uma responsabilidade de tanto. Com certeza, e o propósito é muito claro, muito direto. É confrontar abertamente o sistema econômico que a gente tem hoje, que eles veem como destrutivo para o planeta. É uma crítica que nasce de uma base teológica muito forte, sabe? E isso talvez seja o diferencial em relação a outros movimentos ambientais. E o lançamento disso foi num palco importante, na Sexta Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a UNEA6, lá em Nairobi, no Quênia. Isso foi em fevereiro de 2024, e ali eles apresentaram essa crítica de forma bem contundente, ao consumo sem limites, ao lucro como a única régua de progresso. Exatamente. Foi um posicionamento forte. E tem aquela frase do próprio Fazlun Khalid que resume bem, Este sistema acabou, precisamos de outro. Bem direto ao ponto. Sim, uma declaração de impacto mesmo. E o mais fascinante, eu acho, é ver como essa retórica, essa visão, está começando a virar prática no dia a dia. O alcance vai muito além, sabe? Dos salões diplomáticos, das conferências, está chegando nas mesquitas, nas hortas comunitárias, até em acampamentos de escoteiros muçulmanos. Isso é interessante. Como que isso acontece na prática? Tem exemplos? Tem sim. Olha, uma reportagem da Al Jazeera, daquela série Earthrise, de fevereiro agora de 2025, mostrou um exemplo bem legal na Jordânia. Lá no Vale de Azraq, voluntários, inspirados pelo Al-Mizan, estão usando irrigação com energia solar e aplicando técnicas tradicionais chamadas rima. São práticas comunitárias antigas de gestão de recursos, sabe? Para tentar revitalizar terras que estavam secas. Que incrível! Usando o conhecimento tradicional? Ações muito práticas de cuidado com o ambiente. E essa inspiração não ficou só lá, Você vê isso atravessando fronteiras. Não mesmo. Até na Inglaterra, por exemplo, em Norwich, estão rolando retiros ecológicos para muçulmanos se reconectarem com a natureza. E a motivação vem do Al-Mizan. Tem o caso de uma agricultora britânica, Hawa Amanda Pous, que se converteu ao Islã. Ela contou como o documento deu para ela um respaldo religioso claro para proteger os pomares dela, os colmeias. É a fé validando a ação. Exatamente. E isso conversa muito com outros movimentos que já existem. Sim, como aquele Islamierdi na Indonésia, que o Christian Science Monitor e o Environmental Health News destacaram. Isso. Lá na Indonésia, clérigos e jovens se juntam, organizam mutirões para limpar rios, e eles encaram isso não só como limpeza, mas como um ato de devoção mesmo. É a fé impulsionando o cuidado ambiental de forma coletiva,
Bem poderoso. Muito. E tem também um impacto educacional que está começando a aparecer e que é bem relevante. O Religion Media Center reportou que o Almizan já está sendo incluído nos currículos das madraçais, que são as escolas islâmicas em vários países. Ah, interessante. Levando isso para a formação dos jovens. Exato. Isso fortalece a educação ambiental, mas com uma base religiosa. Engaja os mais jovens nessa pauta ecológica, só que através dos princípios da própria fé deles. Isso tende a ter um enraizamento maior, né? Com certeza, faz mais sentido para eles. E tem um outro ponto crucial aqui, que é a dimensão de justiça climática. O movimento que está se formando em torno do Almizan, ele busca explicitamente dar voz a povos racializados, a comunidades do sul global, que são, frequentemente os mais afetados pela crise climática, apesar de terem contribuído muito menos para ela. E são vozes que historicamente foram silenciadas, marginalizadas nessas discussões globais. Então, para a gente amarrar um pouco o que vimos até aqui, exploramos a origem do Almizan, seus valores centrais, como a busca pelo equilíbrio, o Mizan, o papel do ser humano como guardião da terra, o Halifa, a ideia de reciprocidade, Takafo. Isso, e a crítica forte ao sistema econômico atual. Exato. E vimos como isso tudo já está inspirando ações ambientais bem concretas, em comunidades muçulmanas diversas, desde a Jordânia, passando pela Inglaterra até a Indonésia. É um movimento que está ganhando corpo. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora, faremos um breve intervalo, fique por aí. Estamos de volta. Bom, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo em como o Almizan, sabe, aquele documento que liga fé islâmica e ecologia, tá saindo, assim, das comunidades e começando a mexer com estruturas maiores. Isso. Vamos ver o impacto disso em políticas públicas, nas universidades, em instituições internacionais e até no discurso político religioso sobre o meio ambiente, Exato. A ideia que parece emergir com força é essa: o Islã se colocando como um agente global de resistência contra o modelo capitalista que é visto como destrutivo para a natureza. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Perfeito. E o que é fascinante aqui é observar justamente essa capilaridade, como você disse. Não são só ações isoladas, sabe? A gente viu, por exemplo, na COP29, lá em Abu Dhabi, organizações como o Muslim Council of Elders argumentando, defendendo mesmo a incorporação da ética do Mizan, do equilíbrio, nas metas oficiais de transição energética. Uau, em metas oficiais? Isso é significativo. Muito. E não só isso, ministros de 17 nações daquele concílio hídrico em Wardham apoiaram o texto. Quer dizer, isso sinaliza uma entrada bem clara desse discurso em espaços técnicos políticos. Mais formais, E fica só na política formal ou a gente já vê isso transbordando para outras áreas? Talvez de um jeito mais prático, assim. Na academia, por exemplo. Sim, com certeza. Olha, a Universidade Üsküdar, lá em Istambul, criou um Dia do Mizan e tem planos para construir uma mesquita verde, sabe? Com energia solar, aplicando o conceito de equilíbrio na própria arquitetura. É bem interessante. Uma mesquita verde? Que legal! E no Golfo também, engenheiras do Instituto Khalifa desenvolveram um sistema de dessalinização de baixo custo. E é inspiração o princípio islâmico de evitar excessos, o desperdício. Elas citam diretamente o Almizan. Então a teoria está mesmo inspirando a prática em vários níveis. Exatamente. E isso se conecta com uma tradição mais longa, No lançamento do documento lá em Nairobi, o Marrocos declarou apoio, chamou de perspectiva islâmica e modernista. E homenagearam também o Fazlun Khaled, que é um ativista veterano, sabe? Ele defende há décadas que para os muçulmanos proteger a terra é parte da fé monoteísta. É algo intrínseco. Essa conexão com a tradição certamente dá mais peso, Mas imagino que nem tudo sejam flores, certo? Como toda iniciativa que ganha essa projeção, deve haver críticas. Ah, sim. Existem questionamentos. Parte da imprensa secular, por exemplo, levanta aquela questão da separação entre Estado e religião. E tem também quem aponte o risco de greenwashing. Governos endossando um manifesto para parecerem modernos,
mas, na prática, sem abandonar a exploração de combustíveis fósseis. Você mencionou o apoio do Marrocos, mas isso contrasta, por exemplo, com os subsídios ao petróleo na Arábia Saudita, né? É bom lembrar que a gente está só relatando essas diferentes perspectivas que estão nas fontes. Claro, e essas tensões são, de certa forma, parte do processo. Líderes muçulmanos respondem dizendo que laicidade não é silenciamento, né? É liberdade de contribuição. Certo. E figuras como Tariq al-Olaimi, do Greenpeace MENA, argumentam que a crise climática é, na verdade, a violação definitiva do Al-Mizan. Para eles, a fé é uma ferramenta poderosa de mobilização coletiva. Isso ecoa um pouco a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né? Sim, tem uma ressonância aí. E, além disso, o documento não foca só no sistêmico. Tem um chamado forte para a transformação pessoal. Cultivar a bondade, a simplicidade, buscar uma reconexão cotidiana com a natureza, ser parte dela e não o dominador. E aqui fica bem interessante, porque o Al-Mizan vai além. Ele propõe buscar outro sistema, criticar abertamente o modelo atual, esse focado em consumo e ganância. Exato. Sugere uma nova ética planetária, justiça, moderação, interdependência. Isso parece dialogar com ideias como, sei lá, ecossocialismo, decrescimento, rejeitando aquelas soluções que só financiarizam a natureza, né? Exatamente. E essa visão mais, digamos, radical, encontra eco em movimentos de base. Gente multiplicando ações práticas, compostagem, reflorestamento. E tem até planos de traduzir o texto para o português, aqui no Brasil, pensando num diálogo com saberes indígenas lá na Amazônia. Que interessante essa ponte. Ao colocar o equilíbrio, o Mizan, no centro, o Islã acaba levantando questões bem radicais e necessárias, né, diante do cenário atual. Que tipo de economia realmente permite a vida? Que progresso respeita os limites do planeta? A crise climática vista como sintoma de uma crise moral mais profunda, sabe? A conclusão que parece se desenhar é que, se a motivação profunda é essencial, o repertório religioso pode sim ser um catalisador poderoso. Em pouco tempo, o Al-Mizan inspirou desde hortas na Jordânia, painéis solares na Turquia, até debates no parlamento britânico, unindo ambientalistas e teólogos. É isso. O Islã surge aqui não contra a ciência, mas talvez como um aliado ético, né? Denunciando as falhas do sistema que a gente tem hoje. É um lembrete potente de que a Terra é sagrada para muitas tradições, e profaná-la tem um custo. O documento funciona como um aviso tipo: a balança cósmica se rompe com essa extração desenfreada e, ao mesmo tempo, é um convite para a gente voltar a ser guardião, não só proprietário. Restaurar esse equilíbrio é, em si, um ato político, profundamente político. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje sobre o Al-Mizan e seu impacto global crescente. Uma visão que, de fato, conecta fé, ética e ação climática de um jeito bem profundo. Exatamente. Fica a reflexão, né? Sobre como diferentes visões de mundo podem, quem sabe, convergir na busca por um futuro mais equilibrado, mais justo para o planeta. Mas fica a pergunta: será que essa convergência, vinda da fé, pode mesmo desafiar as estruturas econômicas globais? Ou corre o risco de ser, de alguma forma, cooptada por elas? Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora e estimulante. Com muito carinho, a gente lembra que o PolRicast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!